Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todas e todos nesta noite. Boa noite. Quero saudar também a você que acompanha esta sessão pelas redes sociais, pelas plataformas aqui da Câmara, pela TV também. Quero saudar ao nosso presidente, Rafael, agradecer esta oportunidade de estar aqui. Quero saudar também a Marli e a Jamile, nesse dia especial. Quero saudar os demais edis, vereadores desta casa, também aqueles que não puderam estar presentes. Eu peço licença só para dizer da importância desse dia, véspera do Dia das Mulheres. Queria dar uma notícia para as mulheres, não sei se todas sabem. Nossa arquidiocese realiza todos os anos o Encontro das Mulheres. Esse foi o 9º encontro que aconteceu aqui pertinho, em Ponte Nova. Estive presente, eram 200 mulheres de toda a arquidiocese de Mariana, refletindo um pouco sobre a campanha. O tema era exatamente esse, a mulher como a força de resistência da vida. E tinha um tema assim: mulher, você tem fome e sede de quê? Eu penso que nossa sociedade tem que responder a essa pergunta junto com elas, porque muitas vezes o patriarcalismo, o machismo que herdamos são a causa da fome e sede de justiça, de dignidade, de igualdade das mulheres, que vai gerando feminicídio, violência e tantas outras situações. Essas que são aquelas que saciam a fome do amor, da ternura e também do pão. Então, com essa palavra, queria deixar a saudação nossa para todas as mulheres. Queria justificar aqui, presidente, a ausência dos nossos companheiros e irmãos, Padre Geraldo de Souza, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, o recém-chegado Padre Antônio Carlos, pároco da paróquia São Silvestre, o Padre Paulo Nobre, que é o capelão da capela da UFV. Nós estamos no encontro de presbíteros em Cachoeira do Campo, presbíteros e diáconos. Começamos ontem, vai até quinta-feira. Eu me ausentei exatamente para estar aqui com vocês nesse momento. Então, eu queria justificar a ausência. E quero agradecer em nome das 4 paróquias, saudar aqui meu irmão e conterrâneo, que foi meu chefe quando eu era coroinha, Padre Paulo Dionê. Isso é bem tempo, né, Padre Paulo? Em Abricampo somos conterrâneos, graças a Deus. Então, saudá-lo aqui, os queridos paroquianos e paroquianas lá de São João Batista, também de Santa Rita, que aqui estão. Vejam bem, a campanha da fraternidade deste ano nos convoca, e toda a sociedade brasileira, a refletir sobre a fraternidade e a fome, mas mais do que refletir, a nos engajar no combate ao flagelo da fome, através deste imperativo bíblico que acabamos de cantar: dai-lhes vós mesmos de comer. Há mais de 50 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, nos indica um caminho de conversão durante a Quaresma, por meio da campanha da fraternidade, cujos temas bebem na fonte do Evangelho encarnado, ao abordar questões ligadas à vida, nas suas diferentes expressões e necessidades. Nascidos da fé comprometida com a justiça do reino, os temas da campanha ou das campanhas da fraternidade, em sua grande maioria, ultrapassam os limites da fé católica, ultrapassam até mesmo os limites da fé cristã. Eles têm um alcance universal, porque abrangem realidades que dizem respeito a toda a sociedade, sempre em conformidade com o Evangelho da libertação e com o ensino social da Igreja. E é pela 3ª vez que a Igreja no Brasil nos convoca a refletir sobre este tema, este drama, este flagelo que é a fome. Então, isso vai revelar o quê? A nossa incapacidade, a incapacidade das gerações que se sucedem de colocar fim a esse flagelo que vitimiza milhões no Brasil e no mundo. Não obstante persistir por parte de alguns o negacionismo que os impede de ver quem se encontra em situação de fome. Então, eu queria apresentar-lhes, muito brevissimamente, o conteúdo do texto base da campanha da fraternidade, que vai nos ajudar a, digamos assim, a mergulhar neste tema. Se pudéssemos, então, passar os slides, está aí o tema, O próximo, por favor. Isto. O próximo, por favor.
Então, o objetivo da CNBB tem um objetivo geral e temos objetivos específicos. Pode voltar uma tela, por favor? Então, o objetivo geral é obrigado. Sensibilizar a sociedade e a igreja. Observemos o alcance. A palavra sensibilizar a sociedade e a igreja. Não é que a igreja não faça parte da sociedade. Ela também faz parte da sociedade. Mas isso quer dizer que a campanha não se limita ao campo da igreja. A igreja quer convocar a todos, por isso ela tem esse caráter também ecumênico, né? Para enfrentar o flagelo da fome. Então, é sensibilizar para enfrentar o flagelo da fome, que é sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs. Vamos ver os números daqui a pouco. Enfrentar de que maneira? Pelo compromisso de transformar a realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, percebam a força dos verbos. Sensibilizar para transformar toda a sociedade. E aí vem alguns objetivos específicos que nos ajudam a compreender como alcançar isso. Primeiro, compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Então, compreender esta realidade da fome. Depois, desvelar, tirar o véu destas causas estruturais da fome no Brasil. Então, isso nos faz pensar que a fome ela é produzida. Ela é consequência das nossas opções. Então, é preciso tirar o véu destas causas estruturais que causam a fome no Brasil. É preciso indicar também as contradições de uma economia que mata pela fome. Um país que tem uma economia forte, apesar dos seus limites, como tem gente que morre, não é? Aprofundar o conhecimento e o compromisso das exigências evangélicas, mas não só evangélicas, exigências éticas de superação da miséria e da fome. Então, superar a fome e a miséria, mais do que uma exigência evangélica, ela é uma exigência ética. É imoral que alguém passe fome. É antiético. E nós temos que zelar por essa ética. Por fim, o quinto, acolher este imperativo da palavra de Deus que conduz ao compromisso e à corresponsabilidade. Aqui é uma palavra direta para aqueles que proclamam a fé em Jesus Cristo, independente da igreja que ele seja. Se ele é cristão, esta palavra tem que mobilizar para esse combate. Depois, investir esforços concretos, tanto em nível pessoal, comunitário, como social. Por isso que é significativo e agradeço a essa oportunidade de esta casa refletir. As casas legislativas, nos seus 3 níveis, têm grande responsabilidade para combater a fome. Então, é preciso descobrir e discutir se nós temos e se implementamos as políticas públicas para acabar com a fome. A campanha nos chama a atenção para isso. Estimular as iniciativas de agricultura familiar agroecológica e produção de alimentos saudáveis. Então, aqui já aponta algo importante. Não basta o alimento, ele tem que ser saudável. Como ter alimento saudável com tanto agrotóxico, por exemplo? É um questionamento que você tem que fazer sem medo, sem medo. Reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e outras instituições. Ninguém vai resolver o problema da fome sozinho. É preciso essa grande parceria da sociedade civil, da comunidade política e da comunidade de fé, independente da sua denominação. Essa parceria. Mobilizar a sociedade para que haja uma séria política de alimentação no Brasil. Isso, então, são os nossos objetivos específicos. Podemos seguir, por favor? Então, o cartaz está aí, queria só chamar a atenção brevissimamente, várias mãos, cores, homens, mulheres, jovens, pessoas de mais idade, o mapa do Brasil, passando de mão em mão. O Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo, exporta. Como explicar a fome? Então, o passar de mão em mão é a partilha, esse é o milagre para acabar com a fome. Então, só para a gente poder trabalhar um pouquinho a questão do cartaz. Podemos seguir, por favor? Agora vem essa grande pergunta que eu acho que nós devíamos buscar uma resposta, para a qual devemos buscar uma resposta. Para você, o que é a fome? O que é a fome para você?
não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que tem que nos fazer refletir profundamente. Porque ainda há muitos que negam que no Brasil tenha fome. É provável que alguém diga que em Viçosa haja pessoas que não passam fome. Será? Será? É uma pergunta que temos que fazer. Então, a fome. Na sociedade humana, a fome ela é uma tragédia, ela é um escândalo. E há um documento da igreja que diz assim: o alimento para o ser humano não constitui apenas uma necessidade natural, mas é um fator cultural, porque é veículo de relações entre as pessoas, é princípio de aliança e de comunhão. Isso é muito interessante, é um fator cultural. E o Papa Francisco, ele vai lembrar que para a humanidade, a fome, ela não é apenas uma tragédia, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Em grande parte é provocada por distribuição desigual dos frutos da terra, à qual se acrescenta a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas, o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta e, além de tudo, o descarte que se faz de toneladas de alimentos. Vejam que é uma palavra muito forte e que deve nos fazer realmente refletir profundamente sobre essas questões todas. A fome, ela é repudiada por afrontar direta e imediatamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da igreja, que começa com Leão XIII, em 1891, e passa por todos os papas, e dentre esses princípios fundamentais está exatamente isso: a destinação universal dos bens. Por isso que privar alguém do alimento é pecado que clama aos céus. Por isso que é imoral, é antiético, porque os bens eles têm que estar a serviço de todos, né? Vamos ver então a situação da fome no Brasil. Por favor, pode. Isto. Antes de tudo, eu queria trazer esse conceito de insegurança alimentar da FAO, da ONU, porque isso aqui nos ajuda a compreender os graus da fome. Então, ele diz que a insegurança alimentar e nutricional é consequência da falta de reconhecimento do direito à alimentação para uma determinada população. Então, a gente deixa de reconhecer o direito à alimentação, traduzindo-se na insuficiente ingestão de alimentos, devido à impossibilidade de os adquirir. Vejam por que a pessoa, às vezes, não ingere os alimentos necessários, por falta de impossibilidade de os adquirir, falta de abastecimento dos mercados locais, falta de capacidade para comprar ou produzir, ou por ambas as circunstâncias simultaneamente. Não é uma palavra da igreja, é de um órgão internacional que luta contra a fome no mundo. Seguinte, por favor. Então, a insegurança alimentar e nutricional, a FAO vai continuar dizendo que a FAO mede a fome como o número de pessoas que não consomem o mínimo necessário de energia alimentar. Então, veja aqui o conceito de fome. Não é só não ficar sem comer, é quando não come o mínimo necessário de energia alimentar diária. Então, isso amplia o nosso olhar. Isso tem que fazer a gente a repensar, não é verdade? O nosso conceito de fome. Isso que corresponde à quantidade de calorias necessárias, de acordo com o sexo, a idade e assim por diante. Então vejam aí esse conceito de insegurança alimentar e nutricional que está na base da fome. Então nós temos aqui 3 níveis de insegurança alimentar: a insegurança leve, moderada e grave. A insegurança alimentar leve é aquela que você não tem a certeza se vai ter a próxima alimentação. Almoça, mas não sabe se vai jantar. Toma café, mas não sabe se vai almoçar. E tem gente assim. A moderada é quantidade insuficiente. E a grave é a privação, é a fome no seu sentido mais radical da palavra. E aí, eu vindo para cá um pouquinho mais cedo, eu escutava a transmissão da reunião, e uma pessoa que estava falando aqui das mulheres, eu não sei o nome dela, que falou um pouquinho antes da Ivanilda. Eu não peguei o nome que ela já estava falando. Ela dizia das mulheres que passam fome e lutam contra a fome. E o texto base diz exatamente isso.
A fome tem cor, gênero e raça. Mulheres e pessoas negras sofrem mais, está no número 41 do texto base. E na pandemia, todos nós ficamos estarrecidos ao assistir os supermercados vendendo ossadas de animais. É de fazer chorar, né? É de fazer chorar. Está aí, então, o mapa da fome no Brasil. 33 dados, esses dados podem variar, porque o texto base, ele ficou pronto no primeiro semestre do ano passado. Então, pode haver mudanças de dados. Eu queria que considerassem essa questão, por favor, tá bem? 31 milhões de brasileiros passando fome. Ali tem o quadro, podem perceber bem. Segurança alimentar, 41,3%. Na insegurança alimentar moderada, nós temos 15,2%. Na insegurança alimentar leve, nós temos 26%. E na insegurança alimentar grave, nós temos 15,5%, o que dá, portanto, 33 milhões, somando 125,2 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, passam fome, estão nesta insegurança alimentar. Dentro desse conceito que nós acabamos de ouvir da ONU. Quais são as causas da fome? Rapidamente, faltando 3 minutos. Primeiro, a estrutura fundiária do Brasil, que criou os grandes latifúndios. Depois, a política agrícola perversa, que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico financeiro. Depois, o desemprego e subemprego. Chama atenção para esse dado, que é um dado do ano passado. Nós sabemos que hoje houve uma queda no final do ano, deve estar em torno de 10 milhões de desempregos, embora se possa questionar a qualidade de empregos, aumentou o número da informalidade, não é? A perversidade da política salarial, ele ganha o salário, mas o salário não dá para comprar a cesta básica, porque se ele compra alimento, não tem como vestir-se, não tem como pagar a luz, não tem como pagar a água, e dentre outras coisas. O comportamentos morais lamentáveis, que é esta busca egoísta do dinheiro, do poder, da imagem pública, a perda de sentido de serviço à comunidade, quer dizer, vai se perdendo a noção do coletivo. Podemos seguir? O desmonte de todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. Então, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimento Escolar. São 2 programas, não sei como é que está aqui no município, mas que em nível nacional isso teve uma queda vertiginosa e trouxe grandes consequências na saúde das nossas crianças, adolescentes e juventude. Podemos seguir? Eu estou um pouquinho mais rápido para entrar no outro ponto ali antes da gente terminar. É importante associar a fome com outras questões que estão muito ligadas. Primeiro, a água. A água hoje está sendo privatizada. O acesso à água potável, à água de qualidade, está cada vez mais raro. É importante ter consciência disso, né? O crescimento demográfico, ele não é razão para a fome. O problema da fome no mundo e no Brasil não é que tem muita gente, é que não se partilha. É que tem muita concentração. Esse é o grande problema, né? Depois, a ligação da fome com a moradia. Qual é o déficit habitacional? Onde estão os nossos pobres? Onde eles moram? Então, essa questão é importante também. As casas nem sempre favorecem a ter uma alimentação saudável, com higiene e assim por diante. Vejam como é que está tudo ligado. Água, moradia, não é? A aporofobia, esta é uma palavra nova para muita gente, que é uma aversão aos pobres. É uma aversão aos pobres. Eu costumo dizer, é alergia aos pobres. Tem gente que tem alergia aos pobres, não é? A fome que está ligada à política, por causa do desmonte, né, desses organismos de pesquisas, a distribuição de renda no Brasil, que a gente sabe que ela também é pecaminosa, o patrimonialismo, as implicações ecológicas, como, por exemplo, falar da casa comum, que se muitos habitantes destas casas vivem ou morrem diariamente com fome. A questão dos agrotóxicos, a cultura do descarte, do desperdício, e ligar a fome com a educação também. E aí, é claro, tem outras questões, eu vou passar rapidamente, não vou nem comentar, as consequências estão aí, destruição de família, êxodo rural, carga dupla da má nutrição, e assim por diante. E criminalidade. O seguinte, por favor, o que se tem feito?
aí. Várias atitudes são feitas. Sociedade São Vicente de Paulo, todos nós sabemos, que tem vários momentos. Caritas Brasileira, Movimento da Eucaristia. Eu queria, se posso o protocolo, só para a última, porque aí vem as ações que eu gostaria muito de terminar no último. Pode seguir, por favor, só para terminar aqui. Próximo. Aqui. Então, o agir, rapidamente, o nível comunitário, divulgar e motivar a coleta da solidariedade que a igreja faz, fazer levantamento das pessoas que passam fome, colocar murais na igreja, centros de catequese, valorizar e incrementar hortas comunitárias, desenvolver pequenas feiras, promover serviço da caridade, envolver-se em iniciativas ecumênicas. Mas o mais interessante vem em seguida, que é no nível... Pode seguir, por favor, o próximo. Esse é o comunitário. Eu queria que pegasse o nível aí, sociopolítico, que é da sociedade civil. Propor o tema da fome nas associações de bairros, sindicatos, partidos políticos, fiscalizar a aplicação do orçamento público, especialmente em relação à ação social, organizar grupos de orientação e educação alimentar, promover audiências públicas para discutir a situação da fome no município. Seguinte. Próximo. E nos governos municipal, estadual e federal, implementar políticas públicas, não dá para ler porque está em branco, investir na alimentação, muito obrigado, valeu, as mulheres têm solução para tudo, né? Isto, investir na alimentação escolar, valorizar a compra de alimentos, da agricultura familiar, ampliar os mercados populares, alimentos e feiras livres, e ali, eu acrescento, não está no texto base, mas pensando em Viçosa, por que não estender as feiras livres e populares para os bairros de periferia? Como alguém de Valvaçu vem aqui buscar alimento? Não tem jeito, é difícil. Por que não se cria um projeto de uma feira ambulante que vá às periferias, que vá aos bairros de periferias, para que eles também tenham alimento de qualidade, né? Então, essas são. E para terminar, eu pesquisei no site da Prefeitura e descobri duas coisas importantes que me alegraram. Primeiro, que desde 2003, o município tem o CONSER, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E por uma portaria, recentemente, foram nomeados os conselheiros, se a memória não me falha, dia 16 de fevereiro. Se não me falha. Que bom isto. Segundo, é que eu descobri que tem também o Conselho de Alimentar Escolar, uma lei de 2008, que foi modificada em 2011 e que tornou-se a modificar em 2012. São dois organismos importantíssimos. Eu não sei a quantas andam esses dois organismos, mas eu quero crer que eles serão uma alavanca muito importante para combatermos a fome aqui no município. Eu queria passar às mãos do presidente para arquivo da casa, o manual da campanha da fraternidade. Aqui tem todo o material produzido pela igreja, tá bem? Inclusive o texto base, que é o conteúdo maior. Eu deixo aqui também o cartaz, caso queiram usá-lo em algum lugar, e passo esse material aqui, muito simples, que ele é mais popular, que é produzido pela nossa Arquidiocese de Mariana, que é um roteiro que as nossas comunidades estudam para se apropriar do tema da campanha da fraternidade. Obrigado, desculpa ter extrapolado o tempo. Padre Geraldo, agora os vereadores, vai ter os 3 minutinhos para fazer uma pergunta para o senhor, e o senhor 3 minutinhos para responder. Aí já tem um inscrito, a primeira inscrita é a vereadora Marli. Eu respondo no final. Isso, você vai fazer isso, 3 minutos, e no final você responde. Depois dela? Depois dela. Tá bom, obrigado. Boa noite, Padre Geraldo. Obrigada pela estadia do senhor aqui hoje. Para a gente é uma honra recebê-lo. Cumprimento também a todos no plenário, especialmente ao Padre Paulo, que eu já tive a oportunidade de estar com ele, conversando com ele, me alegrou muito os posicionamentos, né? Padre Geraldo, eu sou uma pessoa que milito na causa animal. O tema da fraternidade desse ano é Fraternidade e Fome. Dai-vos os mesmos o que comer. E aí eu pergunto, também vou falar do que eu vi ali, né? Partilha, milagre do amor. O mundo só será mais justo quando nenhum animal, humano e não humano, passar fome.
Hoje a gente tem na nossa cidade um número absurdo de animais nas ruas. O abandono, ele só piora a cada dia, por mais que a gente faça ações, por mais que a gente converse. E eu entendo que a igreja, ela é uma fonte, ela é uma forma de incentivar, estimular e até mesmo... Deixa eu achar a palavra aqui que eu perdi, gente. Escrevi tanta coisa. Bom, ela tem o poder de incentivar as pessoas a fazer o bem, né? As pessoas saem da igreja comovidas. E eu pergunto se na homilia de vocês, dos senhores, desculpa, existe alguma fala, alguma coisa que vocês possam implementar, porque o que a gente vê é muitas pessoas aí pregando a igualdade, pregando vamos acabar com a fome, vamos estender a mão para os nossos irmãos, mas sai da igreja, expulsa o animal, enxota um animal com fome, às vezes doente. Ele é invisibilizado aos olhos da sociedade, só sobra muitas vezes para protetores, que em sua grande maioria são mulheres, mães de famílias que acabam tirando o seu tempo. Esse é um dos questionamentos, né? O que a Igreja Católica pode fazer? O que os líderes religiosos podem nos ajudar a abordar esse tema para que a gente melhore e conscientize as pessoas? Essa é uma das perguntas. E eu vou fazer uma coisa. Quando o senhor, né, coloca lá o que é a fome para você, a fome é tudo aquilo que representa o nosso fracasso. Quando alguém ou algum animal humano ou não humano passa fome, é o sinal que nós fracassamos enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto agentes políticos. E temos que lutar muito para vencer essa batalha aí, porque a gente bem sabe que tem milhares de pessoas passando fome. Em nossa cidade tem pessoas passando fome, sim. Tem muitos animais passando fome, inclusive. Outra coisa também que eu acho importante, né, quando o senhor coloca, muito triste na pandemia, as famílias... Vou finalizar, presidente. As famílias comprando ossada nos supermercados. Mas a gente bem sabe que a gente também tinha que ter uma campanha de conscientização para diminuir o consumo da carne. A carne, a produção de carne, ela afeta muito o meio ambiente. Então, também, de repente, a igreja possa entrar com esse assunto para diminuir esse consumo de carne. E, para falar em aporofobia, né, eu vou falar, não sei se existe, se eu estou colocando certo, mas existe, assim, na minha concepção, a aporofobia animal também. Né? Às vezes, um animal está na porta de uma loja, vem alguém expulsa, às vezes, um animal pede uma água na porta de um condomínio, aí as pessoas vão lá e expulsam. Então, a gente precisa ter esse respeito, esse entendimento, que as famílias possam, de fato, respeitar seus filhos, seus irmãos, seu semelhante, mas também que possam respeitar os animais para a gente ter uma sociedade mais digna, mais justa. E a criança que aprende, que cresce aprendendo a respeitar um animal, nunca ela vai desrespeitar um ser humano, nem um idoso, nem um diferente, nem um especial. Então, eu acho que os animais têm muito a nos ensinar, e eu queria saber o que a Igreja Católica pode nos ajudar nesse sentido. Muito obrigada, boa noite. Desculpa extrapolar o tempo. Marli, muito obrigado pela sua intervenção, que vem muito ao encontro do tema, sim. Mas a sua fala me remete a um documento importantíssimo do Papa Francisco, que teve uma repercussão internacional e ainda hoje é uma grande referência, talvez você tenha tido acesso a esse documento, chama Laudato Si, que é uma encíclica em que o Papa cunha a expressão ecologia integral, em que ele vai dizer que tudo está ligado e interligado. Não existe uma vida humana e uma vida animal, uma vida da terra. Tudo é a vida, tudo está interligado. Então, esta releitura que o Papa faz e nos convida a fazer, inclusive do Gênesis, quando na Bíblia se diz que Deus colocou, como diz, dominai a terra, é uma releitura de um domínio no sentido de cuidado, de não da exploração à exaustão, da terra com todo o ser vivente. Então, hoje, a igreja trabalha muito essa consciência, tanto que se cria a pastoral da ecologia exatamente nessa perspectiva, para cuidar do todo. Quando nós falamos de casa comum, nós falamos desse todo, da terra, de todo ser vivo, de todo organismo vivo, do micro-organismo, compreendendo
que a vida ela é esse todo. Penso que nós temos que avançar muito, Marli, nessa questão, muito. Não só nessa questão animal, mas em todo o conceito de casa comum. Observemos o meio ambiente, observemos nossos rios, não é verdade? Por que hoje nós temos tantos desastres naturais? Por causa da falta de cuidado com a casa comum, por causa do nosso desrespeito para com o meio ambiente. Então, a primeira palavra que eu lhe digo, e você tem toda a razão, quando nós falamos da vida, nós a compreendemos na sua totalidade. Neste conceito da ecologia integral, em que tudo está interligado. Nós somos parte de um todo. Então, isso é muito importante. Esse antropocentrismo que concebe o ser humano como aquele que pode dominar tudo, esse conceito já não existe mais. A teologia já o revê, compreendendo que está tudo interligado. Isso é muito importante. E quando você toca nessa questão de que a fome que representa o nosso fracasso, eu me lembro dessa Carolina de Jesus, que foi citada aqui. Foi citada aqui. Mas ela tem uma frase que o texto base traz, que me impactou bastante. Ela diz assim: quem inventou a fome são aqueles que comem. No dia em que nós tivermos consciência disto, e esta compreensão da vida na sua totalidade, nós então começaremos a mudar o mundo para melhor. Então, eu penso que esse é o trabalho da igreja, de conscientização, no esforço conjunto com todas as instituições, no conceito da vida, no seu sentido mais amplo possível. A próxima inscrita, a vereadora Jamile. Presidente, boa noite ao Padre Geraldo, boa noite a todos que estão aqui presentes no plenário, o assessor do deputado federal, Padre João, do Padre João Andrei, a nossa querida companheira Prisca, suplente aqui da Câmara, e todo mundo que está acompanhando aqui presencialmente o lançamento da campanha da Fraternidade, que historicamente vem acontecendo aqui na Câmara Municipal de Viçosa. Eu queria, na verdade, reforçar, né, o que você disse aqui, de uma perspectiva política, né, de quem está aqui dentro do parlamento, vendo e observando todos os dias gente batendo na nossa porta, pedindo cesta básica, pedindo para pagar conta de água, conta de luz, porque não tem um salário digno de fazer com que todas as suas necessidades básicas sejam atendidas, né? É muito importante salientar o quanto a fome é uma escolha política e o quanto aqueles que defendem o combate, né, aqueles que defendem as políticas de combate à fome não são comunistas, não são petistas, são pessoas éticas, porque, como você disse, né, é imoral que a gente tenha hoje no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome. Que se fosse uma, né, isso não poderia acontecer. Justo o Brasil, que está entre os líderes de produção de grãos no mundo, a gente tem aqui pessoas, famílias, não tendo o que comer dentro de suas casas. Isso, de fato, é muito triste. E, para trazer um pouco do que a gente vem realizando aqui enquanto parlamento, Padre Geraldo, hoje a gente teve uma reunião aqui na Câmara, antes de acontecer a sessão ordinária, para conversar sobre um projeto que visa fortalecer a agroecologia e a agricultura familiar no município, que tem o intuito, o objetivo de que todo gasto, né, toda despesa que a administração municipal tiver, que pelo menos 30% seja adquirida da agricultura familiar e da agroecologia como forma de fortalecer essa potência que a gente tem aqui no município. Para além disso, eu ia citar o Conceia, né? Desde o ano passado a gente está nesse trabalho, nesse empenho, nessa mobilização de reativar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Tivemos agora, inclusive, ações realizadas a nível nacional, né, como o Banquetaço, que celebrou a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi extinto pelo governo Bolsonaro em 2019. E é importante a gente colocar isso, porque é mais uma das confirmações de que a fome é uma escolha política. Foi por conta do desmonte, né, um dos fatores foi o desmonte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome.
Então, é importante a gente colocar essas questões aqui, porque agora a gente tem um governo... Vou finalizar, presidente. Agora a gente tem um governo comprometido com essas políticas. Nós temos pessoas aqui dentro da Câmara comprometidas com políticas de combate à fome e de promoção da alimentação saudável, da alimentação adequada, desde a infância até o fim da vida. Então, queria agradecer a sua presença aqui, falando uma situação, né, que o Brasil enfrenta e que é tão importante a gente combater. Obrigada. Agradeço. Acho que são iniciativas como essas que vão ajudar realmente a gente a combater a fome. Eu queria só dizer duas coisas dentro do que a vereadora coloca. Primeiro, a importância do alimento saudável. E eu acho que nós não vamos ter alimento saudável com uma política de incentivo de agrotóxico. O texto base traz uma palavra importante, que nós, no Brasil, usamos agrotóxicos que, desde 1985, são proibidos na União Europeia. Os animais, Marli, como sofrem com os agrotóxicos? Eles ficam sem seu habitat. São expulsos, às vezes, até para as cidades por causa disso. Você sabe bem disso. Então, é uma questão séria. E eu penso que nossas casas legislativas precisam refletir sobre isso. O uso dos solos, a contaminação, isso é uma questão séria. Além da saúde, o índice de câncer, tem pesquisas que falam isso, né? Outra questão importante é que existe uma emenda constitucional de 2010, a emenda constitucional 64, que ela trata exatamente do direito humano à alimentação adequada. É muito importante esse qualificativo. Não basta a alimentação, tem que ser uma alimentação adequada. Então, o direito fundamental de toda pessoa estar livre da fome. Penso que esses dois itens vão ao encontro do que a vereadora acaba de dizer, Jamile, porque nós precisamos mesmo de cuidar disso, de uma alimentação saudável, de qualidade, para garantir a vida em plenitude para todos e todas. Próximo inscrito, vereador Robson. Boa noite novamente, senhor presidente. Pároco Geraldo, seja bem-vindo a essa casa, sua bênção. Todos aqui presentes, boa noite. Em nome do Márcio aqui, cumprimento a todos. Ô pároco, o senhor falou com relação à Sociedade São Vicente de Paula e fez aqui, acredito que vocês conheçam o Geraldo, mas a Marlene, lá em São José do Triunfo, eles estão sempre ativos lá na Sociedade São Vicente de Paula e está sempre olhando essa questão da fome na nossa comunidade. Quero aqui, né, desde já, mandar um abraço para eles. E uma conversa interna aqui, entre nós aqui, quando o senhor coloca essa feira, né, nas comunidades, aí vale lembrar e vale nós, legislativo, cobrar do Poder Executivo o tão difícil que essas feiras estar indo para as comunidades carentes. Aqui do meu lado está o vereador Denilson. Ele, há um tempo atrás, juntamente com outro vereador, Paulinho Brasília, na época, eles levaram a feira para São José do Triunfo. E por falta de repente, de incentivo, né, vereador? As pessoas que ali estavam fazendo a feira, elas não conseguiam manter, por muitas das vezes, a comunidade não estava acostumada com aquele tipo de evento na sociedade. E, muitas das vezes, voltava com mercadoria para casa tomando prejuízo. Então, assim, fica aqui um apelo, né, ao Poder Executivo aqui da nossa cidade, e depois a gente pode até fazer um encaminhamento também ao Poder Executivo, solicitando a ele esse amparo a essas pessoas que fazem a feira nas comunidades, o apoio financeiro mesmo. Robson, agradeço a sua participação. Dos vicentinos, eu conheço poucas pessoas aqui, mas conheço a Anitta, que está ali, né, conosco, uma grande vicentina, tem a Ana, o pessoal, né? E, de fato, a Sociedade São Vicente de Paula merece todo o nosso respeito. Ela mata a fome de milhões de pessoas no Brasil. Merece-se o nosso aplauso, ainda que a acusem de assistencialista. O importante é inevitável recordar o Betinho. Quem tem fome, tem pressa.
Você precisa primeiro, imediatamente, saciar a fome de quem a tem, para depois você pensar em outras coisas. Então, eu acho que isso é muito importante. E longe de mim querer ensinar o Pai Nosso ao vigário, embora eu seja vigário. Mas eu penso que vocês têm um papel muito importante, esta casa tem um papel importante, de fiscalizar, de fato, e cobrar do Executivo, e mobilizar a sociedade para que projetos que favoreçam a população, eles vinguem. Que sejam políticas de Estado. Nós precisamos acabar com essa mesquinhez política do Brasil, de que projetos de políticas de Estado se tornem de governo. Não cabe mais isso no século XXI. Há políticas que têm que ser políticas de Estado, não de governo. A política para combater a fome tem que ser política de Estado. Um projeto como esse, de feiras, tem que se tornar uma política de Estado, porque fazer chegar a todos aquilo que é direito deles, que é uma alimentação de qualidade. Penso que esta casa tem o dever de fiscalizar também como anda a alimentação nas escolas. Reativar os programas que, porventura, estejam em defasagem. Especialmente quando se pensa em escola integral. Alimento de qualidade. Vi aqui o pessoal de Arrudas e Pau de Cedro. Toda a minha área. Duas Barras. Eu sei as estradas também, se são boas ou ruins, hein? Sei das pontes que estão faltando. Mas tudo isso quer dizer o quê? Quando dizia, a Ivanilda disse aqui, a gente produz, mas não tem como levar, que a estrada está ruim. Então, eu imagino que esta casa tem um papel fundamental. Por isso, eu queria conclamar esta casa a se aprofundar. Que ações concretas esta casa, enquanto legislativo, pode fazer para combater efetivamente a fome? E como é que esta casa pode convocar a sociedade e outros parceiros para juntos dizermos um não categórico, contundente, radical ao flagelo da fome? Próximo inscrito, o vereador Edenilson Oliveira. Boa noite a todos novamente, na pessoa do Rafael. Já quero cumprimentar o pároco, o padre Geraldo Martins, na plateia, todos visitantes dessa Casa Legislativa, na pessoa do padre Paulo. Sejam sempre muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Quem nos ouve, nos assiste, a todos, boa noite novamente. É muito importante a fome no sentido dessa discussão, no âmbito político, daquilo que nós podemos, daquilo que nós fazemos enquanto entes políticos e aquilo que a sociedade também traz consigo com o que diz respeito à fome. Eu, nos meus 17 anos, me tornei vicentino, né? Hoje eu não participo mais por falta mesmo de tempo, né? Faço aqui minha meia-culpa, mas eu sei que as experiências, né, do fundador Frederico Ozanam, aquele italiano que depois viveu na França, o que ele trouxe de conhecimento e o que vem de lá para cá, né, de tantos anos, o que vem nos instruir do coração, a caridade, né, a palavra que nós precisamos não somente ter ela na boca, mas ter também no coração e na existência do ser humano para que a gente possa levar com dignidade o alimento. Eu, enquanto vicentino, fui muito criticado e fui presidente aos 18 anos da Sociedade São Vicente de Paulo, até os meus 26 anos, porque em Cachoeira de Santa Cruz, que hoje não tem a Sociedade São Vicente de Paulo, infelizmente, fui muito criticado porque nós alimentávamos uma família que tinha um senhor que bebia muita cachaça. Ele tinha 5 filhos, e aquela mulher chorava porque aquelas crianças passavam fome. Então, vereador Robson, a importância do vicentino, e muitas das vezes as pessoas vão entender aquilo que se passa dentro de uma instituição que não tem, que não pode ter ali seu lucro, seu dinheiro para se trabalhar por uma questão de organização da entidade, mas é aquela que toda semana, todo mês está ali na igreja pedindo, correndo atrás para alimentar essas crianças desse bêbado que, às vezes, a própria sociedade colocou ele na cachaça. Então, dignificar o trabalho do vicentino através da caridade. Porque, muitas vezes, como o senhor mesmo diz, que são incompreensíveis, que não são compreendidos pela sociedade como alguém que faz de verdade aquilo que nós precisamos, que todos deveriam fazer, que é ter a caridade
no seu coração. É mesmo um desabafo e parabenizá-lo e dizer que não é à toa que esse tema já há 3 vezes e que vai vir por muitas vezes se a gente não tiver essa conscientização. Muito obrigado. Obrigado, Adenilson. Acho que a sua palavra provoca uma reflexão sobre esta palavra caridade, que tem uma certa repulsa no meio político. Existiu na história um movimento chamado oitocentistas, que acusava a igreja de ser a responsável pela pobreza, porque entendia que a caridade que a igreja faz mantém o status quo da pobreza, que pela caridade ela não combatia as causas da pobreza, da miséria, da exclusão. Uma ideia totalmente equivocada, porque a caridade verdadeira é aquela que transforma, é aquela que liberta. É preciso respeitar os estágios. Primeiro você assiste, transforma e liberta. Isso é muito importante compreender. Então, a caridade, ela me faz sair de mim para o encontro do outro a partir da necessidade do outro. E os vicentinos olham isto. Por isso que esse texto bíblico que inspira a campanha, Edenilson, é o episódio de todos conhecido quando Jesus está na multidão e os discípulos dizem, olha, eles não têm mais pão. E Jesus diz, vocês devem dar a eles de comer. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. E ali Jesus ensina a organizar o povo e a partilhar. É interessante que um biblista que comenta o texto diz assim, que muitos que leem esse texto se fixam no milagre. Olha, ele repartiu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Mas a palavra-chave, o centro desta passagem não é isto. É, dai-lhes vós mesmos de comer. É a ordem, é o imperativo. Mas para nós é mais cômodo fazer o contrário. Então, aqueles que às vezes ainda não se converteram a esta caridade transformadora, é porque não querem abrir mão do que tem em favor de quem não tem. Por isso que a perspectiva da gente continuar lutando contra a fome e ver outra campanha sobre isso, ela é grande. Dom Helder Câmara, ele sonhava com o ano 2000 sem fome. E nós estamos em 2023. E o Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome. Né? E a gente vendo isso aumentar. Então, a chave de leitura é, de fato, a caridade. E o Papa Bento XVI, numa de suas encíclicas, responde exatamente isso, que a caridade ela está muito ligada à justiça. Nenhuma caridade ela é libertadora se ela não promove a justiça. E matar a fome das pessoas, essencialmente, é fazer justiça. O próximo escrito, professor Bartô. Boa noite mais uma vez, né? E aí, diante de todas as falas, diante de tudo aquilo que já foi colocado, agradeço mesmo, né, o Padre Geraldo, pela até mesmo a forma como trouxe o tema, né, para fazer uma profunda reflexão e nos tocar de fato, né? E aí, Padre Geraldo, quando a fala do Senhor me chamava muita atenção, e aí a gente entende, né, que nós temos, né, esse processo de muitas pessoas que são até formiguinhas, né? Foi citado aqui, até mesmo todos aqueles vicentinos, né? Eu cito aqui também, aproveitando a companheira Prisca, que durante a pandemia, né, teve um lindo trabalho lá no Bom Jesus com o Sopão, né, que ajudou muitas pessoas que estavam passando por necessidade. Mas eu queria fazer uma provocação para nós aqui em Viçosa, sabe, vereador Rogério Fontes? Uma pesquisa diz que Viçosa é uma das cidades mais baratas de Minas para se viver. Mas eu queria perguntar, barata para quem? O custo de vida aqui é baixo para quem, sabe, vereador? E isso me provoca muito porque, na pandemia, nós tínhamos cerca de 3.000 famílias, e aí é dado do jornal Folha da Mata, que estavam abaixo da linha da pobreza aqui em Viçosa. Nós temos, né, e aí se formos levantar, cerca de mais de 5.000 pessoas hoje no município passando fome. E aí me preocupa muito, numa cidade que o custo de vida é baixo, você tem pessoas ainda passando fome? E aí é uma provocação ao poder público, a todos nós, legisladores. Qual que será a nossa atitude, sabe? Eu fico aqui pensando, e aquilo, né, que a vereadora Marli falou, né, o que é a fome, né, o que ela representa. E eu fico aqui pensando, e são coisas talvez simples, né? E eu vejo que a igreja, ela pode ser essa ponte que o Estado muitas das vezes não chega, Padre Geraldo.
Eu vejo muitas das vezes uma burocracia muito grande para as pessoas acessarem a assistência social. Ela precisa atravessar meio mundo, aquilo que foi dito aqui. Talvez ela não tenha nem condições de pegar um transporte para chegar, Edenilson. Sair lá do Nova Viçosa, sair lá do São José do Triunfo, Cachoeirinha, de uma comunidade rural, para chegar até a assistência social e conseguir viabilizar um cadastro que é burocrático. Esquece um documento, esquece outro. E nós precisamos repensar, facilitar esse processo dessas pessoas que muitas das vezes são consideradas e são indigentes para o Estado, mas que a igreja está ali acolhendo. Então, que o Estado ele possa fazer essas parcerias. Sabe, o Andrei, né, assessor do Padre João, nós precisamos, né, aproveitar esses dispositivos, né, que a igreja está se colocando aqui hoje, para que possa ser essa ponte. Né? Eu vejo aqui, né, na pessoa do Padre, né, Geraldo, do Padre Paulo Dionei, todos os paroquianos aqui presentes, vou concluir, senhor presidente, para que possam ser essa ponte, para que o Estado realmente chegue e que essas pessoas deixem de ser indigentes. Então, assim, e até uma sugestão que eu deixo aqui, enquanto nós, né, e aí, presidente, quem sabe o vale alimentação aqui, que é dado para os funcionários, possa ser parte dele, um vale para comprar produto produzido pelos agricultores familiares, por que não? Por que a gente não viabiliza o município de Viçosa, pagam, se eu não me engano, né, R$360 em ticket de alimentação, por que não pode pegar parte desse ticket de alimentação e falar, você vai receber, mas você vai ali estar investindo no produtor e no agricultor, na comida de verdade, na comida saudável, na comida sem veneno. Então, assim, é algo que eu passo também para o senhor, né, nessa provocação, nessa ponte, e agradeço a todos aqui pela oportunidade. Obrigado, vereador Bartô. Eu penso que um serviço importante para o município seria, de fato, nós temos um levantamento, uma estatística. Quantos em Viçosa estão na insegurança alimentar? E nos seus 3 níveis, na leve, na grave e na moderada. Porque a gente só pode elaborar um projeto quando você domina a realidade, quando você sabe o que está acontecendo. Então, aqui, e nós temos aqui uma universidade de renome internacional, que pode e certamente ajudará muito, que tem exatamente nesta área, ela é modelo nesta área, pode nos ajudar muito nisso. Existem vários outros grupos que trabalham essas questões. Então, tomar essa iniciativa de saber, de fato, quantos hoje estão na insegurança alimentar e descobrir as causas para atacar as causas. Peço licença para eu contar um fato. Eu era padre em Barbacena, não no manicômio, mas na cidade mesmo. Então, Dionê também foi padre lá em Barbacena. Em certa ocasião, uma pessoa veio toda feliz, Padre Geraldo, dos Vicentinos, Edenilson, eu queria que o senhor celebrasse uma missa de 25 anos. Como assim 25 anos da conferência? Não, é que tem 25 anos que a gente dá uma cesta para a família, bodas de prata. Eu olhei para ela, falei, olha, eu não posso me alegrar com isso. Porque se a gente mantém uma família com a cesta básica de 25 anos, nós não resolvemos o problema da pessoa. Nós tínhamos que ter uma política para nunca ter cesta básica. A cesta básica tem que ser algo emergencial. Não pode ser a solução permanente. Mas nós só vamos fazer isso se houver políticas públicas. Que faça com que a pessoa seja sujeita da própria vida. Por isso, é que eu penso que no dia em que as nossas políticas públicas forem elaboradas a partir das periferias, a partir dos pobres, a partir dos vulneráveis, nós então vamos conseguir resolver os problemas. Basta a gente pensar na família. Vários aqui citaram a família. Mas vamos falar das famílias de antanho, 10 filhos, 11 filhos, como era a minha família. Quando um dos filhos passa mal, exige mais cuidado, é doente, é mais vulnerável, a quem a mãe dá mais atenção? A quem ela socorre primeiro? Não é o vulnerável? Não é aquele que precisa de mais? Na sociedade é a mesma coisa. Então nós temos que pensar a sociedade e organizar as políticas públicas a partir deles. Mas o nosso histórico é o contrário.
É sempre a partir do centro. Se estoura um buraco no centro, imediatamente arruma. Mas as estradas que mostraram aqui, pode ficar anos. A ponte lá do Divino Espírito Santo pode ficar 10 anos, não tem problema, é periferia. Parece que é periferia, não tem vida. Desculpe, né? Eu acho que isso é muito importante dizer. Não falo isso para acusar nenhuma pessoa. É uma estrutura que nós temos e que nós devemos mudar. E isso também que diz respeito a essas causas da fome também. Então, é política pública para tudo, nesse sentido. O próximo inscrito, vereador Gilberto. Padre Geraldo, quero parabenizar a você, parabenizar o professor Bator, por trazer, né, esse tema que é de grande preocupação, né, para nós brasileiros. E realmente a fome é coisa séria. Quando a barriga dói, só Deus mesmo. Eu, né, posso dizer que sou funcionário já da Assistência Social há quase 30 anos e passei por várias pessoas, né, que chegam em situação complicada. Mas assim, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu só quero mesmo agradecer pela excelente explicação e por me dar, né, essa honra de conhecer e entender um pouquinho da sua palavra e do seu conhecimento da fome. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, Gilberto. Para mim também é uma alegria estar aqui, podendo discutir, conversar um pouquinho esse tema que, eu repito, ele não é da igreja, ele é da nossa sociedade. A CNBB, a Igreja no Brasil, eu penso que ela presta um grande serviço de nos chamar a atenção para essa conversa. E a igreja também faz o meia-culpa, porque nós também erramos. Às vezes nós temos nossas festas religiosas e há desperdício. E usamos plástico descartável. Então, às vezes, há muita incoerência conosco ainda. Entende? Então, esta campanha não é para os outros, é para nós também. E nós queremos aprender isso, a cuidar da vida. E, além disso, Gilberto, há uma outra questão importante, que a gente não quer falar só desta fome, porque o ser humano tem fome de outras coisas. Tem fome de amar e de ser amado, tem fome de ser respeitado, tem fome de cultura. Como é que anda a cultura na nossa cidade? Nossas periferias, nossos pobres têm acesso à cultura? Tem fome de tantas outras coisas. E o texto base traz uma expressão muito bonita, tem fome de beleza. Não essa beleza estética, padronizada que está aí, mas a beleza que é traduzida também da delicadeza, do cuidado, da ternura, do carinho. Então, existem outras fomes que nós precisamos também combater e que estão presentes na nossa sociedade também. Então, essa é outra palavra importante da gente poder lembrar nesse momento. Ô, Padre Geraldo, o vereador Gilberto foi o último inscrito, eu deixei o meu por último. O meu não é uma pergunta, o meu é um pedido, fazer para o senhor e para o Padre Paulo, que eu vou te dar um minuto depois para o senhor fazer suas considerações finais, e vocês dois podem dar a bênção para nós, que depois desse minuto de consideração. Fazemos com prazer. Eu quero dizer aos vereadores que vocês hoje deram muito azar, porque eu estava em Cachoeira do Campo, e a minha ideia era trazer um texto base para cada um, mas a livraria não tinha o texto base. Então, se eu ainda conseguir, eu farei chegar à mão de vocês esse texto, que eu acho que ele é importante, ele tem um subsídio importante. E a minha palavra final é, antes de tudo, agradecer. É uma oportunidade ímpar estar aqui, apresentar esse tema. Oxalá todos os municípios oferecessem esse espaço, porque é realmente importante. Segundo, agradecer essa abertura com que cada um e cada uma dos vereadores e vereadoras, e também dos que estão aqui presentes, acompanharam esta reflexão e participaram da reflexão. Senti que não foi uma coisa formal, por formalidade. Porque a gente, se fosse assim, nós não íamos levar a sério o problema. Eu senti que, de fato, cada um e cada uma que se pronunciou, assumiu isso, como a dizer, olha, nós temos muito trabalho para fazer.
E nós vamos fazer junto. E eu queria dizer aqui, penso que posso falar em nome das 4 paróquias, está ali o nosso decano, Padre Paulo Dionet, as nossas paróquias e a capelania da universidade, nós estamos prontos para somar esforços com o município, com o legislativo, com o judiciário, com todas as forças vivas da sociedade viçosense, para não só detectar onde está a fome, quem são os famintos e famintas e as suas causas, para combatê-las. Nós queremos assumir esse compromisso juntos. Por isso, sempre que necessário, podem nos convocar, nos convidar, que estaremos presentes, porque esta causa é a causa que nos move, é a causa que nos une. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Então, nós vamos dar a bênção, né, Padre Paulo? Também queria agradecer também o senhor, tá? A Câmara está de portas abertas para o senhor, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, o Padre Paulo vem aqui para a gente dar a bênção juntos? Pode? Claro. Ah, os dois aqui? Os dois aqui. Aqui os dois, é isso? Pode ir. Sim. Isso. Sim? Isso. Você acompanha? Então vamos lá. Senhor Jesus, que diante da multidão faminta, ordenastes aos vossos apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer. Nós hoje somos os vossos apóstolos e apóstolas, discípulos e discípulas. Queremos sempre mais ouvir e obedecer a vossa palavra, indo ao encontro de nossos irmãos e irmãs, partilhando com eles o pouco que temos, para que todos fiquemos saciados. Dignai-vos abençoar a cada um e a cada uma, as nossas famílias, para que pela partilha e solidariedade, na prática da verdadeira caridade, contribuamos para o fim do flagelo da fome em nossa cidade, em nosso país. O Senhor os abençoe e os guarde. Amém. Volva para vocês o seu olhar e tenha piedade de vocês. Volva para vocês o seu olhar e lhes dê a paz. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça sempre. Amém. Alegria e paz para todos e todas. Ô, senhor presidente, só pela ordem, eu poderia, só mais um pedido? É só uma foto oficial com todo mundo, pode ser? Claro. Vereadores, por favor.